Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Michele e nós vamos começar mais uma aula com o tema República Velha. Vamos lá? Ok pessoal, então nós vamos começar estudando hoje sobre o Brasil da República Velha, a Revolução de 1930, uma parte específica que é sobre a política durante esse período. Sobretudo uma política que estava centralizada nas mãos da elite. Elite é essa ligada também ao café. Então, nós vamos falar especificamente desse tema e os desdobramentos que estão envolvidos com ele, ok? Vamos começar agora. Então, vamos lá. Sobre a política nas mãos da elite, nós vamos observar algumas questões introdutórias e aí discutir rapidamente sobre a participação do governo provisório e a Constituição de 1891. Tá? Então, o termo República Velha também pode ser conhecido, pode ser encontrado como República Oligárquica ou Primeira República. Vale ressaltar, tá, gente, que a República ela começa no final do século XIX, a República no Brasil começa no final do século XIX e vai até 1930. Mas os primeiros anos da experiência republicana brasileira foi chamada de República da Espada, tendo em vista que os nossos dois primeiros presidentes foram marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, ou seja, membros das Forças Armadas do Brasil. Então, nós temos aí a chamada também República da Espada. Depois deles, aí começa o período realmente das oligarquias, do domínio dos coronéis, das grandes famílias, dos grandes poderosos da elite brasileira. Como nós já tínhamos visto na última aula, a economia brasileira ela era uma economia voltada para o setor agrícola. Inicialmente, a gente viu aí a importância, o crescimento da produção do café, que era utilizado também tanto para o mercado interno, como principalmente para o mercado externo, para as exportações, com produção em grandes propriedades de terras, que são os latifúndios. Nesse cenário, era importante a participação das oligarquias, que eram essas grandes famílias, essas grandes elites, que dominavam o cenário político. Para se manterem no poder havia um jogo eleitoral corrupto, então a gente fala das fraudes eleitorais baseadas no curral eleitoral e no voto do cabresto, que a gente vai já discutir sobre isso, e a questão da forma de reprimir a repressão a esses movimentos de contestação aos governos oligarcas, tá? Ou seja, aos movimentos populares de manifestação contrária. Tá? Então, esses aí são os temas principais que a gente vai discutir nesse tópico sobre política. O governo provisório, que é logo quando tem início a república, vai tomar determinadas medidas para mudar a forma de governar o Brasil, já que nós vivíamos um modelo de monarquia, com a presença de um rei, e agora nós temos a presença de um presidente. Então, as primeiras medidas foram dissolver o Senado e a Câmara dos Deputados, que tinham um forte caráter monarquista, prender, claro, qualquer um dos simpatizantes do regime monarquista, qualquer um dos adeptos, defensores do governo, também a participação mais efetiva das antigas províncias, que passaram a ser chamadas de estados, e aí dentro dos estados haveria a presidência deles, o que hoje são os nossos governadores, na ocasião eram chamados de presidentes estaduais. E aí era necessária uma nova Constituição, já que a anterior ela era uma Constituição caracteristicamente marcada pelo modelo monarquista, de controle maior sobre as mãos do rei ou do imperador. Então, essa nova Constituição ela vai acabar sendo criada em 1891. É a primeira Constituição da República, mas ela começa a ser discutida já um ano anterior, em 1890. Lembrando, a República Velha ela começa em 1889, tá bom? Então, a gente tem 1888, o fim da escravidão, 1889, o fim da monarquia. Vale lembrar que a própria abolição da escravidão acabou diminuindo consideravelmente o poder que a monarquia tinha sobre os grandes proprietários de terras. Mas e aí, o que essa Constituição dizia, o que ela trazia de novidade? De modo geral, algumas características importantes dessa nova Constituição eram o regime federalista. O que é isso? O federalismo ele baseava numa maior autonomia dos estados, das antigas províncias. Então, cada estado teria uma autonomia política, teria como criar leis, elaborar novas leis, claro que não fossem contrárias ao governo, as leis
federais, as leis do país como um todo. O regime presidencialista, substituindo o imperialismo, no caso agora nós teríamos um presidente eleito, escolhido por um mandato de 4 anos. Porém, cuidado, tá? Não é o presidente como nós escolhemos hoje, não é um presidente escolhido com tanta liberdade política, a gente vai já ver por quê. Os poderes, ao invés de 4 poderes, né, que era o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, esse moderador ele era, junto com o executivo, um poder característico do rei. Na república, esses poderes eles vão se limitar apenas a 3, tá? Então, sai o poder moderador, ficam apenas os outros 3. A separação entre igreja e Estado, o que significa isso? O Estado ele se tornaria laico, não haveria uma igreja oficial. E apesar do catolicismo ser muito presente, muito forte, mas na prática isso significava que o Estado também poderia emitir certidões de nascimento, certidões de casamento, tá certo? Então essas questões legais iriam ser garantidas com essa separação entre igreja e Estado. O Senado passou a ser de caráter não vitalício, ou seja, não é mais até o fim da vida, o senador ele não ficava mais no poder até o final da vida. O voto, cuidado, tá? O voto não era universal, ou seja, não era para todos, era apenas para os homens maiores de 21 anos e alfabetizados, o que excluía consideravelmente a população de soldados, mulheres, né? E aí a gente vai observar que ela não tem uma garantia de, digamos assim, de maior direito, né, social e político aos seus votantes. E as eleições, elas passaram a ser eleições diretas, tá bom? O povo elegendo, escolhendo seus representantes, coisa que antes não havia essa opção, essa possibilidade. Tá bom? Vale lembrar, tá, gente, que o nosso primeiro presidente ele não é eleito por voto, tá? O Deodoro da Fonseca ele vai ser indicado dentro do movimento que leva ele ao poder, derrubando a monarquia. Bem, de modo geral, os constituintes escolhem, né, para a presidência o marechal como primeiro presidente da República e, apesar de não ser da mesma linha política dele, né, teoricamente não seriam aliados, mas é escolhido como seu vice Floriano Peixoto, né, aí novamente relembrando a ideia da República da Espada, ok? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Bem, dando continuidade então, vamos lá. A política dos governadores, ou a chamada política do café com leite, elas são os 2 fundamentos desse modelo de governo, né, da política desse governo. Essa política, ela garantia alianças, tá certo? Alianças a nível federal, estadual e municipal, para garantir os resultados, né, esperados nas eleições. Então, de modo geral, o primeiro presidente que vai assumir após a saída de Floriano Peixoto vai ser o civil, né, Prudente de Moraes. Ele vai governar o Brasil de 1894 a 1898, né, o período de 4 anos, e ele representa o café, né, o setor cafeeiro, os cafeicultores paulistas, em específico paulistas porque era o grande, digamos assim, era a grande área do Brasil, né, o grande estado produtor de café, sobretudo para exportação. Então, ele representava as oligarquias, tá, que o Brasil possuía. O segundo presidente, de 1898 a 1902, Campos Salles. Aí, a partir dele que a gente começa realmente a falar nessa política dos governadores, né, nessa política de alianças no nível federal, municipal, estadual e municipal. E os objetivos principais eram exatamente esse, né, administrar os conflitos no interior entre as elites para saber quem comandava, quem controlava quais áreas e automaticamente, né, trazer esse poder em forma de benefícios econômicos para a região de cada um desses governadores. Mas para que esses governadores pudessem garantir os resultados nas eleições, ou seja, pudessem garantir que o candidato à presidência deles iria ganhar, ele precisava contar com o apoio local, né, nos municípios, que esse poder estava centralizado nas mãos de uma figura importante nesse contexto, né, da política, que eram os coronéis, tá certo? A gente vai já falar deles também. Então, como é que funcionava essa política dos governadores? Era um pacto de reciprocidade. O que é isso? Os governadores e o presidente da República faziam uma aliança, onde, para garantir a sua vitória nas urnas, o presidente garantia também dava alguns benefícios aos governadores para que eles, dentro dos seus estados, conquistassem votos para ele. Era também uma forma de manipulação, tá certo? Obviamente, né? Uma forma de manipulação dessas urnas. Uma das fraudes eleitorais mais comuns era chegar nas fazendas dos coronéis
nos municípios, né, cédulas eleitorais em uma quantidade X, e quando elas eram devolvidas, chegava nas mãos, né, dos verificadores da eleição um número 2 vezes maior do que as que teriam originalmente ido para as fazendas. Então, assim, os votos eram duplicados, os fazendeiros eles obrigavam as pessoas sob o seu controle, né, a votar em quem eles queriam, né, na ideia desse poder do coronel, esse coronelismo, ele garantia exatamente esse controle, esse curral eleitoral, esse cabresto nas pessoas que estavam sob o domínio dele, tá certo? Bem, outra parte dessa dinâmica, né, da política do café com leite, a política dos governadores, era garantir a eleição para o Congresso apenas de deputados federais que fossem favoráveis, que fossem aliados ao presidente. Assim, né, haveria uma troca de verbas para as obras nos estados e impediria o aumento, né, digamos assim, da oposição nos estados. Contudo, era necessário que os governadores eles tivessem uma autonomia política para intervir nas decisões locais, tá certo? Então havia aí uma aliança muito forte entre presidentes, candidatos a presidente e os governadores. E os governadores, por sua vez, faziam alianças com os coronéis. Aqui era essa figura, né, do fazendeiro, essa figura muito rica e ao mesmo tempo com muitos poderes nas suas mãos. Então, essa aliança garantiu com que as oligarquias, né, nos municípios, as grandes oligarquias nos estados, elas conseguissem, a partir do seu grupo familiar, obter grande poder no estado. Esse coronel, como chefe político local, ele tinha o controle basicamente do quê? Das camadas mais baixas, né, os trabalhadores da lavoura, os pequenos comerciantes da região da cidade, né, onde ele atuava. Também garantia o controle sobre os representantes do Poder Judiciário, sobre as forças policiais, que normalmente funcionavam como um braço de apoio do coronel. E no que esse coronelismo se sustentava? Ora, na pobreza dos mais humildes, né? Aquela população que mais carecia da assistência pública, né, do poder público, eram mais vulneráveis e, portanto, eram os alvos mais fáceis da atuação desse coronel, que muitas vezes prometia benefícios, apadrinhava os filhos desses camponeses, né, em troca de algum benefício que eles pudessem obter, eles acabavam doando o seu voto, né, para o coronel. Então, essa população pobre, normalmente no Nordeste, na região de sertão árido que o Brasil possui, era o principal foco de atuação desses coronéis. Obviamente, aqueles que não concordassem, né, com o que mandava o coronel eram perseguidos, eram reprimidos, a questão dos desaparecimentos ou simplesmente alguma forma de benefício que era retirada dessas pessoas. Mas, de modo geral, para essa ação, né, mais violenta, havia a figura dos jagunços, que funcionava como uma milícia, um grupo armado, né, pago pelos coronéis, que trabalhavam dentro das fazendas no seu território de atuação. Nesse contexto vai surgir também, gente, a figura do cangaço, o cangaceiro. Quem eram os cangaceiros? Normalmente eram ex-jagunços, tá, que vão se libertar desse domínio do coronel, que vão conquistar dinheiro ao longo da sua vida e vão começar a trabalhar por conta própria, né, digamos assim. Então, eles vão começar a formar bandos, né, grupos armados, que vão sozinhos avançar pelo sertão, avançar pelo interior do Brasil, assaltando as fazendas, sequestrando coronéis, roubando as cidades, né, os comboios, os armazéns. E aí eles vão, de uma certa forma, né, pela população mais humilde, vão ser vistos como justiceiros. Por quê? Porque o sertanejo, de um modo geral, ele culpa o coronel pela miséria em que ele vive. Então, se de alguma forma os jagunços, né, agora como cangaceiros, trazem algum prejuízo para o coronel, então esse homem, né, esse jagunço, ele se torna também, esse cangaceiro se torna também uma espécie de justiceiro para os sertanejos, tá bom? Então essa daí é uma das estruturas mais fortes de manutenção da política dos governadores, que é a figura, a força do coronel, né, dentro dessa sociedade, e obviamente também há uma certa resistência contra ele. Gente, vale lembrar que essa política dos governadores garantiu durante muito tempo da República Oligárquica a permanência no poder de 2 grandes estados, São Paulo e Minas Gerais. Daí a gente também falar de política do café com leite. Por quê? Porque São Paulo é o grande produtor de café,
enquanto Minas Gerais era o grande produtor de leite. Então, durante os anos da República Velha, que nós estamos estudando agora, era muito comum a gente ver a alternância política entre presidentes, ora apoiados pelo Estado de São Paulo, ora apoiados pelo Estado de Minas Gerais. Então, essa aliança política, né, essa política do café com leite, ela também vai se garantir com base nesse controle, tá, entre coronéis, governadores e presidentes. Gente, o convênio de Taubaté, vocês estão vendo aí, né, na tela? O convênio de Taubaté ele acontece no final do século XIX. Basicamente, o quê? Quanto maior a oferta de um produto, o que acontece com o preço nas exportações? Menor é o preço, ok? Então, o convênio de Taubaté, assinado entre os estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, vão tomar medidas para proteger o principal produto de exportação do Brasil na época, que era o café. O café passou a ser produzido em grande quantidade. Então, se tinha muita oferta, se estava tendo muita mercadoria para ser vendida, o preço acabava diminuindo. Então, esses estados eles se reúnem em torno do governante máximo da nação, do presidente, e exige que ele tome medidas para diminuir a perda de lucro do café. Nesse contexto, o que eles exigiam? Que o governo comprasse as sobras de café, o que não fosse vendido, né, para o exterior, que o governo comprasse com preços fixos que eram estabelecidos pelo próprio coronel, pelos próprios fazendeiros. A União, né, o país, ele iria criar mecanismos para obter empréstimos no exterior, né, para garantir empréstimos vindos de outros países para o Brasil, tá certo? Então, esse cenário aqui é o que a gente precisa ter em mente no momento. Então, pessoal, dentro desse contexto de crise econômica, nós vamos observar a criação de uma reforma econômica criada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, no governo de Deodoro da Fonseca. Então, dentro das medidas dessa reforma, os bancos vão ser autorizados a emitir moeda, a emitir papel moeda. Isso fazendo com que aumente, né, a circulação de dinheiro no mercado e facilite também as operações de crédito e de empréstimo. Contudo, várias empresas, vários bancos acabaram falindo, uma vez que esses empréstimos não foram pagos, uma vez que esses empréstimos acabaram sendo desconsiderados. E aí, em 1891, os deputados e senadores começam uma política de tentar diminuir a participação, o poder, né, político do presidente Deodoro da Fonseca. Para evitar essa perda de poder, Deodoro vai promover um ato que vai deixá-lo, digamos assim, sem muito apoio político, que é o fechamento do Congresso e a decretação do estado de sítio, né, onde a população ela perde seus direitos civis e políticos. Nesse contexto, Deodoro se vê isolado e acaba tendo de renunciar ao poder. E, em contrapartida, o poder vai passar para as mãos do seu vice, né, o Floriano Peixoto, aí dentro desse contexto da chamada República da Espada. Gente, obviamente, aconteceram algumas insatisfações dentro desse período de governo e aí a gente observa dois grandes movimentos que são destaque, que é uma Revolução Federalista e outra Revolução da Armada. Dentro da Revolução Federalista, vale lembrar que ela tinha como principal objetivo derrubar o presidente de Estado, né, do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos. Lembrando, esse presidente do Estado é a figura do governador, tá bom? Atual governador, que era aliado, né, Júlio de Castilhos aliado a Floriano. Então, o modelo de governo que eles pretendiam implantar era o chamado parlamentarismo, tá certo? Então, haveria a figura do primeiro-ministro acima da figura do presidente, né, governando o Brasil. O líder seria Gaspar Silva Martins, e aí nós temos dois grupos que se debatiam nesse cenário, né, os federalistas denominados Maragatos e os governistas denominados Pica-Paus, tá bom? Esses governistas, eles defendiam os interesses dos militares, né, enquanto que esses federalistas defendiam a ideia de uma maior autonomia dos estados. Vão receber o apoio, né, essa Revolução Federalista vai receber o apoio de alguns membros, né, rebeldes, dissidentes da Marinha, e vão ser, obviamente, perseguidos e reprimidos pelo governo federal. Então, há uma derrota dessa Revolução Federalista. Mas, ao mesmo tempo, acontece a chamada Revolta da Armada. Essa armada, tá, gente, era basicamente a Marinha Brasileira. Então, liderados por Custódio de Mello, eles vão querer, obviamente, né, assumir o poder, assumir a presidência na figura de Custódio e a renúncia, né, exigir a renúncia de Floriano Peixoto. Eles vão se apoderar de navios fundeados, né, que estavam baseados
na Baía de Guanabara e ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Também é outro movimento que acaba sendo derrotado pelo governo federal, pelas forças, né, da República da Espada, tá certo? Então aqui a gente tem o cenário geral da política durante esse período da República Velha. Bem, por hoje é isso. Fiquem todos bem e até a próxima aula, tá bom? Não esqueçam de responder ao formulário dessa aula e bons estudos. Tchau!